Essa luz tá muito forte, peraí. Eu vou colocar ela mais pra cá. Deixa eu jogar mais aqui. Agora não tem luz nenhuma. E fala aí galera, beleza? De novo aqui no canal e hoje eu vou conversar com vocês mais um pouquinho sobre fotografia. Eu quero trazer aqui mais conteúdo falando sobre fotografia para você que está começando agora. E você que quer começar com eventos, né? Você que está querendo entrar na área de eventos, eu sei que a área de eventos é uma área meio que desafiadora, mas também é uma área que todo fotógrafo entra, né? Porque é um mundo que é muito fácil de entrar. Tipo, evento tem em todo lugar. Você tem casamento, formatura, aniversário, chá de bebê, chá de não sei o que lá. Tem até festa de separação hoje em dia. Então, eventos é um negócio que é muito fácil de você fazer, é muito fácil de você conseguir trabalho, né? Por exemplo, uma área de produtos, né? Fotografia de produtos, essa área mais social media, né? De gerenciamento de Instagram e tal, é um pouquinho mais complicado. Também tem muito mercado, tá? Mas já é um mercado um pouco mais especializado. E eventos eu acho que é a área que todo mundo entra. Todo fotógrafo fez eventos em algum momento da vida, tá bom? Então eu queria dar aqui algumas dicas, né, do que eu aprendi nesse mundo de fotografia de evento e eu queria passar para vocês, né, para você que está começando, para você que está aí com medo de fazer seu primeiro evento, com medo de fazer alguma coisa errada, estragar o evento, estragar o trabalho, coisa do tipo. Eu vou dar algumas dicas para você aqui não errar nesse primeiro momento de entrada no mercado, né? Acho que a primeira coisa que a gente pode falar é a questão de equipamentos, é você encontrar equipamentos que vão te ajudar a não cometer erros, tá bom? Porque eu sei que tem muita gente que acaba comprando equipamentos ruins, acaba comprando equipamentos que não são adequados para cobrir eventos ou insuficientes para cobrir um evento. Então isso é meio importante. Por exemplo, o primeiro ponto dessa parte de equipamentos é a parte de bateria, porque você precisa de muita bateria para você fazer um evento inteiro. Um evento de 3 horas, para você tirar 500, 1000 fotos, você precisa de muita bateria. Uma câmera como é... E meu LED apagou. Tá bom, vai ficar uma luz estranha porque acabou a bateria do meu LED. Tá tudo sem bateria nessa casa, só isso aqui que é ligado na tomada, mas enfim. O que eu tava falando aqui era sobre a bateria, né? Essa luz tá muito forte, peraí. Eu vou colocar ela mais pra cá. Deixa eu jogar mais aqui. Agora não tem luz nenhuma. Caramba, velho. Quando é pra dar tudo dá errado. Pronto. Eu acho que assim vai dar certo. Espero. Voltando ao que estávamos falando sobre bateria, a bateria ela tem que aguentar o evento inteiro. Eu acho que isso é de praxe, né, para qualquer trabalho, né, seja você fazer fotografia de produto, fotografia de evento, ensaio e tal. Mas no evento é um pouquinho mais complicado, porque você gasta muita bateria, você fica muito tempo com a câmera ligada, muito tempo focando e às vezes não gastando em clique. E como a bateria tem que durar um evento inteiro, um evento pode durar até 3 horas, ou 4, 5, não sei. Você tem que tirar lá, sei lá, 500 fotos, 1000 fotos. Cara, uma câmera dessa daqui não aguenta tirar 1000 fotos com uma bateria só, ela não aguenta tirar 500 fotos com uma bateria só. Se eu não me engano, a quantidade de cliques que essa câmera que está gravando esse vídeo, que é uma T6i, ela aguenta umas 300 a 400 fotos por bateria, tá? Isso, acho que eu já vi na internet, mas é um feeling que eu tenho. Eu faço mais ou menos 400 fotos com a bateria só. Então, qual é a minha recomendação de bateria? É uma coisa que eu falei no vídeo anterior, que é você ter pelo menos 2 baterias. Por quê? Eu sei que bateria é cara, tá? A bateria dessa minha câmera aqui, ela era... Há um tempo atrás ela era R$300, hoje em dia ela já tá mais cara, não sei o que aconteceu, porque usa a mesma bateria da SL3, então acabou valorizando a bateria, né? Apesar de ser uma câmera um pouco mais antiga que a SL3. Mas enfim, você tendo 2 baterias, é possível que você consiga fazer um evento grande, tá bom? Mas se você tiver tempo hábil para colocar a bateria para carregar, porque o que você faz? Você tá lá trabalhando com uma bateria e a outra tá carregada, né? Acabou a bateria, você troca de bateria e pega aquela que você estava usando e coloca para carregar. Essas baterias elas não demoram tanto tempo para carregar. Eu acho que em questão de 1 hora ela consegue carregar completamente. E acho que é o suficiente para você gastar a outra bateria se o evento não for muito frenético e se você segurar um pouquinho o clique. Se você for mais devagarzinho e tal. Então eu acho que essa é uma dica. Uma outra dica que eu já fiz isso também é, por exemplo, você vai fazer um casamento. E o casamento ele tem momentos, né? Tem um momento inicial, que é aquele momento que você chega, vai tirar foto da decoração, das pessoas chegando, padrinho, madrinha, não sei o quê. É um momento mais calmo, então você pode ir lá gastando uma bateriazinha e tal, de boa. E pouco antes de começar o casamento em si, você já troca, mesmo a bateria já não estando no fim. Porque o que acontece? Você troca a bateria, você vai pegar uma bateria cheia e vai devolver para carregar uma bateria com 50%. Então, numa necessidade
de você gastar muita bateria, né, no comecinho do casamento, naquele momento da entrada dos noivos, o beijo e tal, porque ele rola muita foto, porque tem muita coisa acontecendo. Então, supondo que você consiga gastar as 500, as 400 fotos nisso e acabar com a bateria, a outra que estava só em 50% já provavelmente está carregada. Então, você já ganhou um tempinho assim para você ficar seguro. Não é uma coisa que eu faço muito, tá? Porque geralmente não preciso disso, mas o que eu faço é usar uma bateria e deixar a outra carregando e vai trocando. Eu só com 2 baterias eu já aguento um evento inteiro. Existe o problema de uma possibilidade miraculosa, né, da bateria dar problema. Acontece. Nunca aconteceu comigo, mas acontece. Claro que as minhas 2 baterias elas são originais, então a chance disso acontecer é mínima. Então eu recomendo que você tenha 2 baterias originais, tá? E talvez uma terceira ou quarta ou se você puder pagar a original, né? Beleza. Mas se você não puder, você compra uma pirata mesmo, mas uma pirata boa, porque tem umas piratas muito de baixa qualidade que vai estragar a sua câmera numa situação ruim, tá bom? Então, bateria é uma coisa importante. Outra coisa é cartão de memória. Eu acho que isso é uma coisa muito simples. Você precisa de memória para poder salvar suas fotos. Então, você tem que ter o suficiente para, sei lá, 2 eventos. E essa é uma questão de redundância, não é nenhuma questão de você ter o suficiente para tirar foto. Porque eu, com um cartão de 32 GB, eu consigo fazer um evento inteiro. Mas, às vezes, muitas vezes, eu chego no finalzinho do cartão, eu tenho que trocar. Mas é muito raro, tá bom? Eu geralmente consigo fazer um evento sem ter que trocar o cartão. Mas, precisando um dia, tem um cartão reserva ali, né? E também tem a questão de um cartão dar problema, porque acontece, tá bom? Os cartões que eu tenho hoje são os mesmos que eu uso desde que eu comecei na fotografia, e eles não dão problema. De vez em quando eu coloco o cartão, a câmera não reconhece, mas eu vou lá, tiro, coloco, dou uma limpadinha, coloco de volta, volta a funcionar normalmente. Mas por acaso pode acontecer de um dia meus cartões dar problema e não voltar mais. Então, se isso acontecer, tem que ter um cartão reserva ali, é muito importante isso. Outra coisa é lente. O ideal é que você tenha pelo menos 2 lentes, tá? Para cobertura de evento, você tem que ter pelo menos 2 lentes. Tem a questão de backup vai que um dia uma lente dá algum problema, né? Alguém derruba e você tem que terminar o evento. Não importa se seu equipamento quebrou, você tem que terminar o evento. Mas é mais uma questão de possibilidades, né? Tudo bem que se você tiver uma lente que tenha um range muito bom, sei lá, uma lente que tenha uma abertura, sei lá, de 1070, eu acho que tem uma 1070 da Sigma, que é muito boa, ela tem uma abertura legal, então ela tem uma abertura boa, 10, né, e 70 fechada, você consegue trabalhar só com ela. Mas aí é bom você ter uma outra lente, né, uma lente meio que, uma lente trunfo, né, aquela lente que ela pode ser fixa, né, para ser barata, mas ela tem uma qualidade diferente, tipo a 50mm. A 50mm é uma lente que eu acho que todo mundo gosta, é a primeira lente que a maioria dos fotógrafos compra. Então você pode comprar essa lente para você começar a ser a sua segunda lente, ou a lente de backup, né? No caso, eu infelizmente, eu não tenho dinheiro ainda, mas eu uso uma 18-55 e uma 50mm para cobrir meus eventos. Eu sei que é uma lente muito simples, a 18-55, mas ela quebra um galho às vezes, tá bom? E eu sei que tem muita gente que joga ela fora, vende ela por uma mixaria, mas eu consigo salvar muita coisa com ela, tá bom? Então não desprezem a 18-55, ela é uma lente razoável. Não é uma porcaria, mas ela é razoável, tá bom? Ah, porra! Passou o foguete do Elon Musk aqui, mano. Caralho. Ô, louco, viu? Tá bom o carro, não tem nenhum furo no escapamento. Mas é o seguinte, o ponto 2 aqui é a vergonha, que a vergonha é um negócio assim que eu sofro e sofrerei ainda muito por isso, porque eu tenho muita vergonha. Eu sou uma pessoa muito envergonhada. Pra fazer esses vídeos aqui, eu já falei em alguns vídeos, que eu faço só quando eu tô sozinho, tá? Meu filho e minha esposa não estão aqui hoje, então eu tô conseguindo fazer o vídeo de boa. Eu tô tentando fazer vídeos na rua e tal, pra trabalhar a minha vergonha, pra mim poder perder ela um pouco. Mas, questão de evento, eu acho que pra mim sempre foi muito simples, porque eu sempre... Sei lá, talvez no começo eu tivesse um pouquinho de vergonha, tivesse um pouquinho de medo de alguém olhar pra mim, fazer uma cara feia, alguma coisa, mas eu acho que desde o comecinho eu fui uma pessoa que eu tenho aquele pensamento, cara, eu tô trabalhando, eu posso fazer qualquer coisa. Se eu tô com a camisa da empresa, né, eu posso fazer qualquer coisa porque ali não sou eu sou um funcionário, né, no caso eu sou o meu funcionário, mas
Eu acho que quando eu tô trabalhando, eu perco toda a minha vergonha, eu faço qualquer coisa assim que for necessário para cumprir o evento, o trabalho, né? Seja no meu trabalho de fotógrafo, seja no meu trabalho fixo, que eu também tenho um trabalho fixo, tá? Além da fotografia, além do YouTube. Então, eu acho que é meio que isso, eu perco a vergonha. Mas se você tem vergonha, eu acho que a melhor forma de perder a vergonha é você se jogar. É você começar a correr risco. Eu sou o tipo de pessoa que eu subo no palco, eu subo no altar para tirar foto do padre lá de trás, tirar foto dos noivos, tirar foto de um lado, do outro. Na hora que vai ter o beijo do noivo e da noiva e tem aquele momento de troca das alianças, eu fico correndo de um lado pro outro da igreja quando eu tô trabalhando sozinho, porque é uma loucura. Quando você trabalha sozinho, é uma loucura, você tem que correr e é isso, cara. Você tem que correr para tirar foto. Se você não correr e tirar foto, você não vai entregar pro seu cliente e é isso. Eu prefiro passar o mico de estar correndo e alguém olhar com a cara feia e entregar o trabalho do que não entregar o trabalho e ninguém me olhar com a cara feia. No final, quem vai me olhar com cara feia é o cliente, que vai querer a foto e vai pensar, pô, o cara não tirou a foto do beijo, o cara não tirou a foto da troca das alianças, o cara não tirou a foto do momento que ela deu aquele sorriso, que ela chorou, que ela... Entendeu? Você tem que captar esses momentos. Então, é o momento mais importante da fotografia em que você vai dizer dane-se. Você tem que falar dane-se. Dane-se se estão me olhando, dane-se se alguém vai achar ruim. Você só vai meio que se frear se alguém reclamar, se alguém chegar pra você e falar, ó, por favor, não sobe ali, por favor, você tá incomodando pessoa tal, tá incomodando... Aí você vai naquela questão meio política, né? Você já conversa, você já tenta, fala assim, não, eu não vou mais ali, eu vou por aqui, eu vou tentar fazer assim, eu vou tentar fazer assado, porque fotografia é política também. Você tem que saber conversar com os noivos, conversar com a cerimonialista, conversar com o dono do lugar, do local que está sendo o evento, entendeu? Então eu acho que é importante esse momento de você falar dane-se, mas o momento também de você saber conversar com as pessoas para saber o que você pode e não pode, aonde você vai, aonde você não vai. E é nesse momento que a gente fala dessa questão de saber conversar. Por quê? Você tem que entender o cronograma do evento. A maioria dos eventos, como aniversário, chá de bebê, esses eventos assim mais simples, eles não têm um cronograma muito elaborado. Então é bom você conversar com as pessoas que estão envolvidas ali, né? O pai, a mãe, a pessoa que te contratou, uma cerimonialista que se tiver. Numa questão de um evento como um casamento, o casamento geralmente segue um rito bem metódico, tá? Não muda muito. Geralmente é aquele momento da cerimônia, vai entrar os padrinhos, vai entrar a dama, o pajem, depois entra a mãe, o pai, sempre vai ter aquela entrada da família inteira, né? Depois vai entrar o noivo com a mãe, depois, na verdade, o noivo com a mãe entra bem no comecinho, né? Enfim, fale com a cerimonialista. A ideia é falar com a cerimonialista, entender, quem vai entrar primeiro, qual é o passo a passo aqui, e é isso, é meio que padrãozinho assim, né? Depois, dependendo de como for o casamento que você estiver fotografando, né? Se for numa casa onde a cerimônia e a festa vai ser no mesmo local, então também tem um passo a passo, um cronograma, então é bom falar com a cerimonialista, porque na parte da festa geralmente muda um pouco, porque a festa ela já se molda à vontade dos noivos, mas o casamento em si, ele geralmente é meio padrão. Então, se você entender o padrão do casamento, você não vai ficar precisando toda hora perguntar para cerimonialista. Eu geralmente não pergunto ultimamente porque eu meio que já sei como é que funciona o casamento, né? Mas quando chega no momento da festa, eu já tenho um contato com a cerimonialista para poder entender um pouquinho o que os noivos querem, que às vezes os noivos querem inventar uma coisa mirabolantes, né? E algumas vezes, né, as coisas saem até do cronograma, né? O noivo e a noiva resolvem fazer uma coisa ou outra e tal. Então, tenha um contato com o cerimonialista. Quando você chegar no evento, já fala com o cerimonialista para saber o nome, para entender, também gerar aquela afinidade, né? Porque às vezes se você não se apresenta para o cerimonialista, ele vai achar que você é um cara meio estrelinho e tal, e nem vai passar as coisas para você quando estiver acontecendo. Então, é melhor você entrar em contato com o cerimonialista. E o próximo ponto é a análise do ambiente, né? Quando você chega no evento, e a ideia é que você chegue um pouquinho antes, né? Tipo meia hora ou uma hora de antecedência, para você também tirar fotos do ambiente, mas para você conhecer o ambiente, entender como é a iluminação, como é que os enquadramentos que você pode fazer, onde você pode subir, onde você pode se esconder atrás para tirar uma foto, já imaginar, quando a noiva chegar ali, ficar na frente do noivo e tal. É bom você ter essa noção. Imagine que é um evento no entardecer e você vai imaginar, pô, daqui a pouco a luz vai baixar aqui, vai ficar escuro, vai ficar ruim de tirar foto, vou ter que usar flash. O flash vai rebater onde? Porque às vezes você vai num lugar e não tem teto. Ou às vezes até tem teto, mas o teto é pintado de marrom, às vezes é madeira, então é escuro, não vai refletir muita coisa.
Você tem que pensar em tudo isso para você já resolver esse problema antes do problema acontecer. Então, analisar o ambiente é uma coisa muito importante que pode salvar as suas fotos, tá bom? Eu já tive evento que eu fui em um lugar que era uma casa e era tipo assim, onde estava sendo feita a parte da festa era embaixo de um telhado, mas era um telhado mas era aquele telhado de telha mesmo, telha de aquela marronzinha, e aquela porcaria não reflete luz, então o flash batia e voltava só uma luz laranja fraquinha, então era horrível. E do outro lado não tinha nada, era só o céu. Então o flash ali eu tive que fazer milagre. A ideia do flash ali basicamente era jogar direto nas pessoas. Então aí você tem que trabalhar ISO, tem que trabalhar a exposição para você ter uma foto melhor. Existe também uma questão das roupas que a gente deve vestir. Eu acho que é meio que acho que todo mundo entende que você tem que usar uma roupa preta num evento de casamento. A ideia é você não aparecer. Eu sei que tem gente que gosta de usar uma roupa assim, mais estilosa, não sei o quê, mas o ideal é você não aparecer. Você tem que usar a roupa mais discreta possível. Num evento como um casamento, geralmente a gente usa preto. Num evento como um aniversário, aí já vai muito do ambiente que a gente vai. Se for um aniversário num parque, acho que não tem um problema você usar uma bermuda, mais de tênis, usar uma camiseta num tom mais um marrom, um tom escuro, mas que não aparenta muito, sabe? A ideia é você não aparecer, você não ser uma pessoa muito visível, você não ser uma pessoa muito destacada do resto das pessoas que estão ali, que realmente são as pessoas importantes, que são quem você vai fotografar. Então eu acho que isso aqui é um meio de um consenso. Eu acho que é basicamente isso, não tem muita enrolação não. Use preto num casamento, em outros eventos use roupas discretas. E é isso, use roupas confortáveis, tá bom? Usem roupas confortáveis, porque, por exemplo, um casamento, geralmente casamentos são cansativos para nós fotógrafos, é muito cansativo porque a gente corre muito, então uma roupa desconfortável é muito ruim, um tênis desconfortável é muito ruim. Então eu acho que essa preparação da roupa é importante também, ajuda você a que as pessoas te reconheçam como profissional, porque geralmente as pessoas que estão trabalhando ali estão de preto, a cerimonialista está de preto, os garçons estão de preto, tá todo mundo de preto. Então você vai ficar mais reconhecível como um trabalhador ali também, não como um maluco que está tirando foto. E acho que o ponto final é o que eu já tinha dito anteriormente quando eu falei sobre ter o contato com as pessoas, né? Quando você chegar no evento, já entre em contato com o cerimonialista, já conversa com as pessoas que estão ali para entender mais ou menos como é que vai ser o evento. Não somente a cerimônia, mas todo o ambiente ali, para você entender, sei lá, se os noivos resolveram colocar uma cama elástica do lado de fora, você não sabia que vai chegar essa cama elástica? Não sei, eu tô falando, inventando um negócio, porque tem noivo que inventa de tudo. Por exemplo, no final, teve um casamento recente que eu fiz que era na igreja, e logo depois da igreja, os noivos tinham comprado aqueles palitinhos que faz faísca, né? Que você queima e faz faísca, pra tirar uma foto. Eu não sabia que ia ter aquele negócio ali. Eu tava saindo do evento, né? Os noivos estavam saindo do evento, todo mundo já tinha saído da igreja, tava do lado de fora, ninguém sabia que ia ter aquela foto com aquele negócio das faíscas, né? Ninguém sabia. Depois que a cerimonialista foi lembrar e tal, se eu tivesse perguntado antes, talvez ela tivesse falado e eu pudesse ali trabalhar, né, para ajudar a organizar tudo para ter esse momento dessa foto, né? E acabou que aconteceu a foto, tá bom? Mas quase que não aconteceu por falta de comunicação com o cerimonialista. Então, conversem com cerimonialistas, conversem. Se você chega na igreja, às vezes na igreja você chega, o cerimonialista não tá, mas tem um responsável da igreja e ele pode te ajudar bastante também. Então, conversar é uma coisa importante no nosso meio da fotografia. E não estava na lista esse ponto que eu vou falar agora, mas eu acho que ele é um dos pontos mais importantes, que é a segurança em fotografar. E não tô falando de vergonha, tá bom? Eu tô falando da segurança de você estar confiante de que você sabe fotografar. Você entender os conceitos básicos de fotografia, você saber usar o flash quando for necessário, porque acho que um dos momentos de ansiedade que eu devo ter passado em algum evento foi em algum momento que eu precisei usar alguma ferramenta da minha câmera ou algum equipamento por alguma necessidade que apareceu e eu não consegui usar. Um exemplo que eu dei foi o do evento que era um telhado de aquelas telhas, né, marrons. E, cara, eu demorei muito tempo para me configurar o meu flash, porque tava só saindo foto amarela e escura, então tava muito ruim. Mas depois de um tempo eu consegui configurar da forma correta, né? Porque eu não sabia direito usar o flash naquele momento, né? Hoje eu sei usar um pouco melhor, não sou profissional do flash, tá? Mas eu sei usar um pouquinho melhor. Então, eu acho que é basicamente isso. Se você pensar um pouco antes do seu evento começar, se você fizer uma programação direitinho, você consegue se preparar para esses problemas.
Eu tenho uma amiga que começou a fotografar há pouco tempo e ela estava com muita vergonha, ela estava com muito medo de fazer um trabalho pago, né? Ela não conseguia fazer um trabalho pago, as pessoas pediam para ela fazer o orçamento, ela não fazia porque ela estava com medo. E eu resolvi ajudar ela, chamando ela para um evento que eu ia fazer. Eu ia fazer um casamento e ela trabalha também com vídeo e tal. E eu falei para ela vir e fotografar e fazer vídeo. E ela não precisava entregar nada, ela só ia para participar e, tipo assim, ter um evento que ela podia fazer e estragar as fotos e não ia ter problema, porque eu tava garantindo, né? Então eu acho que essa fica para uma última dica, né? Se você puder, se você tiver um amigo que é fotógrafo, se você puder fazer um trabalho gratuito, vai lá e faz, que é uma boa forma de você testar os seus conhecimentos, treinar, errar, que errar é importante. Quando você erra, você aprende que aquilo que estava na sua cabeça estava do jeito errado, né? Você acaba vendo os conceitos que você precisa aprender ainda, coisas que você precisa rever na fotografia. Então acho que isso é importante, tá bom? Fazer eventos gratuitos, fazer eventos, se meter no evento. Uma das coisas que eu me lembro quando eu comecei na fotografia, que foi muito legal, eu e um amigo meu, que ele também era fotógrafo, ele já entendia um pouco de fotografia, mas a gente nunca tinha feito um trabalho pago. E a gente resolveu ir no shopping Rio Mar, que tem aqui em Fortaleza. Ia ter um evento eu não lembro o que era. Era um evento de comida, acho que era um evento lembro. Era uma Oktoberfest, era uma festa alemã, né? E a gente pensou, pô, vai ter uma festa da Oktoberfest, bora lá, a gente tira umas fotos, se passa de fotógrafo do evento e a gente trabalha, mano. Que a gente vai fazer um trabalho, a gente vai aprender aí, a gente vai poder fazer portfólio. É uma coisa que a gente fez, algumas fotos que a gente fez ali virou portfólio. E foi legal pra caramba, que a gente aprendeu pra caramba naquele dia. Foi um evento bem louco, porque era no estacionamento do shopping, então era um lugar muito escuro, tinha só a iluminação das barracas e não tinha teto. Era um teto aberto, então a gente não tinha flash, então a gente tinha que abusar das 50mm na abertura máxima. Então a gente aprendeu a fazer muita coisa ali, foi um negócio muito legal. Então se você tiver um amigo que é fotógrafo também, faz um evento gratuito, olha a agenda dos shoppings, do centro de eventos da sua cidade, vê o que vai estar rolando lá de legal e vai lá tirar foto, finge que é um fotógrafo do evento. Eu lembro que no dia que a gente foi, até alguém perguntou lá se as fotos iam estar no Facebook do shopping, né? No Instagram do shopping, eu não lembro. Faz muito tempo isso. E a pessoa queria as fotos, mas a gente não tinha como entregar para ela, né? A gente não tinha nenhum cartão para poder entregar para a pessoa e tal. E foi por isso mesmo. Então, galera, basicamente isso. Eu quero trazer mais vídeos falando sobre fotografia aqui pro canal, ajudar vocês a aprender fotografia e não os conceitos básicos, mas aprender como entrar no meio do ramo da fotografia, né? Como que a gente começa a trabalhar de verdade com fotografia. Então eu vou passar para vocês o que eu aprendi nesses, 5 anos de fotografia, mais ou menos isso. Então o vídeo vai ficando por aqui, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo e falou!